Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar aqui a lição número 7, Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Então a gente está estudando aí a revista da CPAD e nessa lição nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que está falando aí da carta aos Hebreus, né? Então essa carta que vai apresentar aí Jesus no capítulo 7 como sumo sacerdote. Na verdade, lá no capítulo 5, ele já tinha falado sobre o sacerdócio de Cristo, só que ele vai explorar um pouco mais agora, né? Ele também fala anteriormente de Melquisedeque, só que ele vai falar de Melquisedeque agora, de forma muito mais completa. Então a ideia aqui é que nós possamos compreender, né, realmente essa ordem superior de Jesus Cristo, o nosso sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, que não é segundo a ordem dos levitas, né, ali aquela ordem arônica, ou araônica, como alguns falam, mas é uma ordem superior que é a ordem de Melquisedeque. Então essa aula aqui vai ser ministrada no slide, esse slide em PowerPoint aqui, você encontra ele no site ebdenfoco.com ou ebdenfoco.com.br, né? Nesse site você vai encontrar slides em PowerPoint, subsídios, onde eu gravo um subsídio extra em cima da lição. Você vai encontrar cursos de capacitação para professores da EBD. Então eu recomendo você acessar o site, fazer o seu cadastro, conheça, acesse e divulgue para os seus amigos para que esse projeto possa crescer mais e mais. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Texto áureo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. No caso aqui é feito, não é e feito, é separado. Ficou errado aqui, um errinho básico aqui. Então é isso, essa passagem aqui de Hebreus, onde ele escolheu esse versículo que fala exatamente, né, as qualificações desse sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Verdade prática, como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Então nós vamos entender o que significa Jesus ser, né, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus 7, de 1 a 19, não é o capítulo inteiro, que vai até o versículo 27, 28, se não me engano, mais na frente assim, mas a lição a gente vai explorar todo o livro, né, todo o capítulo, né, não somente até o 19, a gente passa um pouquinho do 19, até o 26 a gente vai explorar aqui nessa lição. Introdução. O capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus numa nova perspectiva. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele apresenta, né, o sacerdócio de Cristo não mais na maneira como os judeus conheciam, né, a questão do sacerdócio, como que acontecia o sacerdócio, que era uma sucessão, né, vinha um sumo sacerdote morria, entrava outro sumo sacerdote, e assim sucessivamente, seguindo aquela linhagem de Levi, né, dos filhos de Arão, enfim. Então tinha todo um ritual, toda uma lei a ser seguida com relação ao sacerdócio. Só que quando o escritor aos Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote, ele apresenta de uma forma diferente, uma nova perspectiva, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele mostra aí, por exemplo, ele cita o Salmo 110:4 e fala que esse salmo se cumpre em Cristo. A gente vai estudar esse salmo aqui e ver realmente o que esse salmo está querendo dizer e por que ele aponta para Cristo. E que Melquisedeque em si aponta para Cristo, né? Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque, a função de Melquisedeque, tudo aquilo ali apontava para Cristo, ou seja, Melquisedeque é um tipo de Cristo, é a questão da tipologia, né? Então a gente vai estudar também realmente isso aqui, o que significa, né, esse sacerdócio de Melquisedeque e o que significa dizer que Melquisedeque aponta para Cristo. O escrito sagrado
mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. Um contraste aí com o sacerdócio do Antigo Testamento, né, da ordem levítica. Por que eterno? Porque o sacerdócio de Jesus dura para sempre. O sacerdócio da ordem levítica não era para sempre. Ele acabou. Ele foi durante um período ali e depois não existe mais. Imutável, por quê? Jesus ele é sacerdote para sempre, o único sumo sacerdote, sempre será o único. Até hoje ele continua sendo o nosso intercessor. O sacerdócio levítico era diferente. O sumo sacerdote morria, tinha que ser substituído, e depois morria e tinha que ser substituído de novo. Então, ou seja, ele não era imutável. O de Cristo, sim, é imutável. E perfeita no sentido de que Jesus nunca cometeu nenhum tipo de pecado, ele foi o próprio sacrifício e ele continua intercedendo por nós, enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento eram imperfeitos, eram pecadores, eles tinham que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado para depois oferecer pelo pecado do povo. Então aqui é um contraste claro entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio da ordem levítica. Então a gente vai começar aqui o tópico 1, que diz o seguinte: quanto ao aspecto de sua tipologia. Então vamos falar um pouco sobre tipologia. Um sacerdócio com realeza. O autor sacro destaca que Melquisedeque era um sacerdote rei. Ele apresenta Melquisedeque tanto como sacerdote do Deus Altíssimo, tanto como rei. Então, como sacerdote, ele recebe dízimos de Abraão. Então, somente o sacerdote podia receber o dízimo. Somente o sacerdote tinha autorização para receber, né, esse dízimo. E Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Então significa que Abraão reconhece Melquisedeque como sacerdote. Reconhece o sacerdócio de Melquisedeque. Então começa aqui que Abraão, a figura histórica mais importante para os judeus, está lá reconhecendo que Melquisedeque é sacerdote e, portanto, é superior ao próprio Abraão. E como rei, ele governava sobre Salém. Ele também era rei. Então o que diz em Hebreus 7:2, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz. O fato de Abraão entregar o dízimo para Melquisedeque mostra aí que é como se a própria ordem levítica, como o próprio sacerdócio levítico, estivesse reconhecendo Melquisedeque como um sacerdote superior, como alguém superior, como uma ordem superior. Porque Levi é descendente de Abraão. Isso fica evidente no texto. Quando a gente começa a ler mais na frente, a gente vai ver isso aí, né, que o fato de Abraão estar lá entregando o dízimo representa todos os filhos de Levi, ou seja, todos os outros sacerdotes, reconhecendo aí como a ordem de Melquisedeque como realmente sendo uma ordem superior. Em relação à questão do rei, é importante ressaltar que os reis, embora algumas vezes eles participassem do culto de forma ativa, então aqui nessa passagem de 1 Reis 9:25, a gente vê que Salomão oferecia holocaustos, não era sacrifício para perdão de pecados, viu? Era holocausto, que era um sacrifício de adoração a Deus. A gente observa que a função de oferecer sacrifício realmente, principalmente para perdão dos pecados e representar o povo diante de Deus, cabia somente ao sacerdote. Então, ou seja, o rei tinha uma função e o sacerdote tinha uma função, cada um no seu lugar. O rei não podia ser sacerdote e o sacerdote não podia ser rei. Então a gente observa que na ordem levítica, o sacerdócio levítico não previa a existência de um sacerdote rei. Ou era sacerdote ou era rei, um dos dois. Só que a gente observa que, né, Jesus, por exemplo, ele foi diferente. Jesus ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, começa por aí. Jesus ele é rei dos reis
e mesmo assim ele foi sumo sacerdote. Então, Jesus ele quebra as regras do sacerdócio levítico. Ele não é descendente de Levi. Começa por aí. Ele já começa quebrando a primeira regra. Depois ele é rei. Rei dos reis e senhor dos senhores. E depois ele é o quê? Sacerdote. Então Jesus é sacerdote e rei ao mesmo tempo. Da mesma forma o quê? Que foi ali Melquisedeque. Por quê? Ou seja, por que Jesus foi sacerdote e rei? Então, a existência de um sacerdote rei só poderia acontecer se fosse de uma outra ordem. E aí a pergunta, que ordem é essa? E já foi dada a resposta, né? Ou seja, é a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque, essa ordem superior, né, de sacerdócio, que permite ser sacerdote e rei ao mesmo tempo, porque Melquisedeque era sacerdote e rei. E aí vem a citação de Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse salmo messiânico, ele se cumpre em Cristo, ele está falando de Cristo, que Cristo é um sacerdote eterno, ou seja, para sempre sacerdote, segundo essa ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque. Então Jesus ele não cumpre a questão do sacerdócio de acordo com a ordem levítica, mas de acordo com a ordem de Melquisedeque, que já existia antes da ordem levítica. Um sacerdócio firmado na justiça. O autor destaca que este fora rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7:2. Então aqui ele é chamado, primeiro, a figura histórica de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Vai ter uma citação, a história de Melquisedeque, onde cita Melquisedeque pela primeira vez, em Gênesis, capítulo 14, de 18 a 20, onde ali Abraão participa de uma guerra, né, vence essa guerra e traz os despojos da guerra e entrega o dízimo dos despojos para Melquisedeque. É o contexto histórico de Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Então está aqui apresentando ele como rei e sacerdote. Então a palavra Melquisedeque, Sedeque é rei, significa isso. Né? É interpretado pelo autor de Hebreus como rei de justiça. É aquele que é rei, que faz justiça, que é justo. Podemos afirmar com certeza que Melquisedeque é um tipo de Jesus, ou seja, é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. A figura de Melquisedeque aponta para Cristo. Significa que Cristo é superior a Melquisedeque, ou seja, ele é simplesmente a sombra, o tipo é só a sombra, ele aponta para algo superior que vai acontecer lá na frente. E como Cristo é superior, significa que ele reinará com justiça e seu reino não terá fim. Isaías 32:1 vai dizer: eis que reinará um rei com justiça e dominarão os princípios segundo o juízo. Então está aqui quem é superior a Melquisedeque, que é o próprio Cristo, que é um rei que vai reinar para sempre. Melquisedeque morreu. Melquisedeque teve o seu reinado, teve o seu sacerdócio, mas não foi para sempre. O que Jesus assume é a ordem de Melquisedeque, né? Ou seja, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, só que é superior porque ele é eterno. Um sacerdócio com legitimidade divina. Hebreus 7:3 vai dizer o seguinte: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aqui, muitos podem querer argumentar o seguinte, que Melquisedeque seria um ser superior, seria um ser divino, ou alguns dizem por aí que é o próprio Cristo pré-encarnado, né, como se Melquisedeque não fosse um ser humano, mas o próprio Cristo pré-encarnado, ou um ser divino totalmente diferente, como se ele fosse eterno e vivesse para sempre. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Né? O que o escritor aos Hebreus faz, a exegese que ele faz, a interpretação que ele faz do texto
lá de Gênesis é no silêncio, o que é omitido no texto. O texto de Gênesis vai omitir a genealogia, o texto de Gênesis vai omitir o que acontece com Melquisedeque depois. Então é a omissão, na omissão ele faz a interpretação. Isso não é comum nos dias de hoje, mas na época ali que essa carta foi escrita, era comum fazer esse tipo de interpretação. É uma interpretação no silêncio do texto, não está ali visível. Então é algo que o escritor vai usar ao seu favor para mostrar que um contraste entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio levítico. Então aqui ele coloca esse contraste desses dois. Por que um contraste? Porque enquanto o sacerdócio levítico exigia a genealogia, olha, você tem que vir aqui da tribo de Levi, tem que ser descendente de Arão, ou seja, você tem que seguir uma descendência, uma genealogia para que esse sacerdócio seja efetivo na sua vida, para que você realmente possa ser sumo sacerdote, por exemplo. Você ser sumo sacerdote não é de qualquer descendência. Já olhando para Melquisedeque, não tem isso. Melquisedeque não está vinculado à genealogia. Então está aqui, né, ou seja, o sacerdócio levítico, para se legitimar, tinha que ser da tribo de Levi. A genealogia era de suma importância, mas o sacerdócio de Melquisedeque não dependia de genealogia. Está lá Melquisedeque sendo sacerdote e não fala de onde ele veio. Não fala quem foi o seu pai, seu avô, seu bisavô, seu trisavô. Não tem isso lá registrado em Gênesis, porque mostra que essa ordem sacerdotal é superior e não é vinculada a uma genealogia como era a ordem levítica. Da mesma forma, o sacerdócio de Cristo era legítimo por pertencer a uma ordem superior. Ou seja, Jesus não veio da tribo de Levi. Jesus ele não pertence à tribo que, segundo a lei, tinha que pertencer para ser sacerdote. Então, como é que Jesus ele é sacerdote? Porque ele é dessa ordem, a ordem de Melquisedeque, né? Ou seja, o que torna legítimo o sacerdócio de Cristo é que ele pertence à ordem de Melquisedeque. Nunca perca o foco, Salmos 110, 4. O autor aos Hebreus vai citar esse salmo 3 vezes, e só no capítulo 7 ele cita 2 vezes, para reforçar a ideia de que esse salmo está se cumprindo em Cristo, colocando Cristo como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior que não depende aí de genealogia e nem do que a lei vai dizer. Tópico 2. Quanto ao aspecto de sua natureza. Um sacerdócio perfeito. Vamos ver a natureza desse sacerdócio. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado a ordem de Arão? Hebreus 7:11. Então vamos lá. Aqui ele cita a palavra perfeição. Perfeição, teleioses do grego, algo a ser atingido. Algo que o ser humano almeja. Todo ser humano almeja ser perfeito. E é isso que leva o homem a buscar a Deus. E quando o homem busca a Deus de forma errada, ele busca o Deus errado, ele acaba querendo procurar essa perfeição pelas próprias obras. Mas há uma necessidade no ser humano de se aperfeiçoar, de ser perfeito em todos os aspectos. Então é um alvo, algo que a gente quer atingir. O problema é que a gente nunca consegue atingir esse alvo, né? Porque ele está se referindo realmente a esse relacionamento com Deus. A perfeição ela só vai acontecer quando nós nos aproximarmos de Deus. Estamos longe de Deus por causa do pecado. O pecado tira a perfeição do ser humano, estamos longe de Deus. Então aqui está relacionado a voltar-se a Deus, a questão da perfeição. Só que a gente observa que nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa, e muito menos produzir perdão.
Então a lei, ela não teve a capacidade de salvar. A lei, ela não é imperfeita, ela não é incompleta. O escritor aos Hebreus, ele vai falar um pouco dessa questão da imperfeição da lei e da lei não ser completa. Não é aqui nesse versículo, é em outro versículo, mas você acompanha aí na sua Bíblia ou na sua revista o argumento do escritor. Ele vai comentando, falando sobre a lei, e ele vai falar que a lei, ela não vai ser completa. Não é que a lei não seja perfeita, é que o objetivo dela nunca foi salvar. Com relação à salvação, ela não é perfeita, com relação à salvação, mas esse não é o objetivo dela. Acontece que você não vai ser salvo pela lei. E o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, ele tinha o seu propósito, mas ele também não era perfeito. Não foi perfeito. Não eliminou a culpa, não acabou com o problema do pecado. O homem está longe de Deus, separado de Deus. Ou seja, o problema só foi resolvido pelo sacrifício perfeito de Cristo. Somente o sacrifício de Cristo é que trouxe Deus, colocou o homem numa posição agora diante de Deus diferenciada. Ou seja, trouxe perdão, acabou com a culpa e ligou e voltou o homem a Deus. Então, ou seja, o fato do homem estar separado de Deus por causa do pecado faz com que o homem seja imperfeito. Mas quando Cristo paga o preço do pecado e junta de volta ali, coloca de volta juntos o homem e Deus, aí sim tem a questão da perfeição. Então o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer é que essa perfeição só vem por meio de Cristo, algo que o sistema levítico não tinha a possibilidade de realizar. Então os sistemas de sacrifícios, a lei, tudo que tinha no Antigo Testamento, ali apontava para Cristo, porque ele em si, o sistema em si não salvava, o sistema em si não trazia a salvação para o ser humano. Era necessário que Cristo morresse, porque quando Cristo morreu, aí de fato a morte de Cristo valeu por todos, É que para nós, no nosso ponto de vista, Cristo morreu naquele momento, mas no ponto de vista divino, Cristo já tinha morrido na cruz do Calvário, desde a fundação do mundo. Um sacerdócio imutável. O capítulo 7 ainda destaca que, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Olha só, ele vai falar da mudança do sacerdócio e fala da mudança da lei. E aí o salmista Davi cita novamente aqui, o Salmo, o comentarista da revista, na verdade, vai citar novamente: Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, mudou o sacerdócio. A lei muda, ou seja, se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga passaria. Ou seja, se chegou uma nova ordem sacerdotal, que agora Jesus ele assume esse posto, essa ordem, ou seja, o que é eterno não é Melquisedeque. Melquisedeque morreu, Melquisedeque deixou de existir. Ele não é eterno, mas a ordem sacerdotal sim. Quem é eterno é Cristo. Cristo sim é eterno. A ordem sacerdotal é eterna, porque ele continua intercedendo por nós e sempre vai continuar intercedendo por nós. Jesus ele está hoje intercedendo e sempre vai interceder. Agora, a questão de Melquisedeque, é que ele em si, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele em si não é eterno, mas a sua ordem sacerdotal e o próprio Cristo. E aí acontece que essa antiga ordem levítica acaba, ela deixa de existir, acabou, foi substituído, não tem mais. Então ela é cumprida, quando essa profecia é cumprida, torna obsoleta a lei mosaica e o sacerdócio levítico. A gente tem que tomar cuidado aqui, é que a lei de Deus, ela é imutável, ela não vai ser mudada, ela continua da mesma forma. Acontece
Agora que, quando se trata de sacerdócio, porque tinha dentro da lei algo que tratava exclusivamente do sacerdócio, aquela parte da lei lá do sacerdócio, ela simplesmente muda mesmo. Ela não vai mais valer, né? Ou seja, tem caráter transitório. A gente tem que ter muito cuidado também a questão da lei, né? Que a lei de Deus, ela sempre vai continuar existindo. Ela não vai acabar, né? Mas quando se trata de sacerdócio, a lei tem um caráter transitório. Somente o sacerdócio de Jesus seria imutável e de caráter não transitório. Ou seja, o sacerdócio de Cristo não muda, não precisa acontecer como acontecia ali, morre um sumo sacerdote, vem o outro, substitui, morre o outro, vem outro, substitui. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e continua sendo sumo sacerdote. Então não foi interrompido o sacerdócio de Cristo pelo fato da sua morte, né? E, ou seja, não é transitório, é sacerdócio eterno, que entra nesse próximo tópico, um tópico que vai puxando outro. Então, assim, o sacerdócio de Cristo não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Ou seja, o sacerdócio ali do Levítico era feito segundo a lei do mandamento carnal, o de Cristo não. Ou seja, ele está falando da ressurreição de Cristo, de uma vida incorruptível, porque Jesus morreu, mas ressuscitou com um corpo incorruptível, imortal, e vai viver para sempre. Ou seja, aqui mostra o caráter eterno do sacerdócio de Cristo. Como eu falei anteriormente, ainda hoje Cristo intercede por nós, por mais que hoje nós pecamos, falhamos, mas nós podemos hoje recorrer a Cristo, ir diretamente a Ele e pedir perdão das nossas falhas, porque Ele continua intercedendo por nós. O Cristo não era sacerdote por uma imposição humana, mas por atribuição divina. Olha só a superioridade de Cristo com relação ao sacerdócio. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7,17. Aqui é onde ele cita novamente o Salmo 110, 4. Ou seja, sacerdócio eterno. Quanto ao aspecto de seus atributos, um sacerdócio santo. Aqui nós vamos falar um pouco de santidade, que é um dos atributos de Deus. Isaías 6,3 vai falar o seguinte: clamavam uns aos outros dizendo, os querubins lá clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus é santo, extremamente santo. O escritor aos Hebreus afirma em 12,4, né, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós temos que ser santos, separados do mundo, para que nós possamos ver o Senhor. Uma das exigências da lei mosaica é que o sumo sacerdote não apresentasse nenhum defeito. Então ele não podia ter defeito, né? Levítico 21 vai falar, né? Na verdade Levítico 21 vai falar disso aí por completo, de várias coisas relacionadas à questão da perfeição do sacerdote, né? E aqui ele fala: nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor, do Senhor. Defeito dele não há, e não se chegará para oferecer pão do seu Deus. Aqui ele está falando de defeito no sentido de defeito físico mesmo, de ter doença, de ser aleijado, alguma coisa do tipo. Não podia ser. Isso significava, apontava já para a santidade de Cristo. Ou seja, o significado dessa perfeição física do sacerdote, do sumo sacerdote, né, significava, já apontava para a perfeição da santidade de Cristo. Então, assim, devido à condição humana, esses sacerdotes, eles não eram perfeitos. E todo o sistema sacerdotal também não era perfeito. Mas somente Cristo podia atender às exigências de um sacerdote inteiramente santo e perfeito. Então Jesus, em todos os aspectos da sua vida, ele foi perfeito.
Então, Hebreus 7:26 vai dizer: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, aqui a gente observa que Jesus, ele foi esse sumo sacerdote perfeito, santo, cumprindo aí todos os pré-requisitos para ser um sumo sacerdote eterno. Um sacerdócio inculpável, além de ter uma vida santa, né, ou seja, que é citado aqui a questão da santidade, né, que foi falado anteriormente, ele também tinha que ser inocente, né, ou seja, o sacerdote é inocente. No sentido de que, em que sentido Jesus é inocente? Que ele nunca cometeu um pecado sequer. Ou seja, a palavra akatos do grego, inocente, sem maldade, ausência de tudo que é ruim e errado. Então Jesus, ele não tinha maldade no seu coração, ele não tinha nada de errado, nada de pecaminoso no coração. E eu sou enfático em dizer que não existia a possibilidade de Jesus errar. Não existia a possibilidade de Jesus pecar. Jesus, ele não foi, em hipótese alguma, maldoso, em hipótese alguma, egoísta, em hipótese alguma, orgulhoso, invejoso. Não, ele não cometeu nenhum tipo de pecado, 100% inocente. O apóstolo Pedro afirmou sobre Jesus que este, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. Então a gente observa aqui que Jesus não pecou, não falhou em hipótese alguma. Jesus foi um sacerdote que não tinha culpa e não tinha imperfeição. Então ele não tinha nenhum tipo de culpa pelo pecado e nenhum tipo de imperfeição e nenhum tipo de falha. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote, e quando ele morreu na cruz do Calvário, realmente ele pagou o preço dos nossos pecados. Por quê? Porque ali na cruz do Calvário ele recebeu os nossos pecados. Então, alguém para pagar uma dívida não pode ter dívida. Se nós tínhamos uma dívida de pecado, Jesus ele não podia ter pecado, porque senão ele teria também uma dívida de pecado. Então, quando a gente tem uma dívida de dinheiro, a gente recorre a alguém que não tem dívida. Porque se eu estou endividado, como que eu vou lá pedir dinheiro emprestado para uma outra pessoa endividada? Isso não existe. Eu vou procurar alguém que não está endividado e que, na verdade, tem de sobra para me emprestar. Assim é Cristo. Ou seja, eu sou pecador e eu tenho que recorrer a alguém sem pecado para que possa perdoar e pagar o preço do meu pecado. Então eu vou até Cristo porque eu sei que Ele não tem pecado e que Ele pagou o preço, e assim eu obtenho perdão e sou justificado diante de Deus. Então essa é a lógica da salvação, essa é a principal lógica do cristianismo. O que eu estou falando para você aqui é a base do cristianismo. O fato de Jesus nunca ter pecado é o que torna realmente o seu sacrifício eficiente e eficaz para perdoar os pecados da humanidade. Um sacerdócio imaculado. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado. Continuando o versículo, eu vou ler novamente para ficar na mente, viu? Estou lendo para ficar na nossa mente. Então, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, imaculado agora, a gente já falou do santo e do inocente, agora vamos falar do imaculado, que é usado no contexto bíblico para se referir tanto na pureza ritual quanto ética. Ética, nas tomadas de decisões da vida cristã, nós precisamos de tomar algumas decisões e temos que levar em consideração a ética cristã. Então aqui, o escritor aos Hebreus, né, ele vai dizer o seguinte, né, que Jesus ele foi imaculado, ele foi puro em tudo, tanto no ritual quanto na ética. Foi essa vida santa no seu sentido ético que o autor, né, alude para retratar aí o Senhor como separado dos pecadores. Então Jesus ele foi separado dos pecadores. Então Jesus não andava com pecador? Não, andava. Ele comia na casa do pecador, ele conversava com o pecador, ele tocava no pecador, ele andava com o pecador.
Ele fazia tudo com os pecadores, mas ao mesmo tempo ele não se manchou, ele não se contaminou com o pecado dos pecadores. Os fariseus criticavam Jesus por causa disso. Olha lá Jesus sentado no meio dos pecadores, comendo, bebendo. Mas Jesus, mesmo assim, ele não se contaminou com os pecadores. Fica o exemplo para nós. O Filho de Deus assumiu a condição humana, se fez pecado por nós, né? Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. O que a gente observa aqui é que Jesus, ele não tinha pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Então Cristo é um sacerdote imaculado e sem manchas, sem pecado. Ele se colocou no nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados, porque ele podia fazer isso. E somente ele poderia fazer isso, porque ele não tem nenhum tipo de pecado. Nunca teve, não tem e continua sem ter. Amém? Então que isso fica na sua mente, que possa ficar na nossa mente, que o fato de Jesus não ter pecado faz com que ele realmente seja o nosso intercessor, o nosso mediador, o que pagou o preço do nosso pecado e a quem nós devemos recorrer quando pecamos. Não temos que recorrer a ninguém mais, não temos que fazer boas obras, não temos que praticar algum tipo de sacrifício para ter perdão dos pecados. Como alguns fazem por aí, tem que fazer não sei isso, tem que fazer aquilo. Não, você não tem que pagar promessa. A única coisa que você precisa fazer é se render aos pés de Cristo e clamar a Ele por misericórdia, pedir perdão do pecado que Ele vai perdoar. Ou seja, essa é a sua função. Ele se fez sacerdote, ele se fez ser humano, foi o nosso sacerdote, continua sendo, e basta recorrer a Ele para obter perdão dos pecados. Conclusão. A carta aos Hebreus é o único texto do Novo Testamento que apresenta uma doutrina sistematizada do sacerdócio de Cristo. A carta mostra aos leitores que Jesus é o sumo sacerdote, rei, predito nas Escrituras, e como tal superior ao sistema levítico. Então a gente aprendeu aqui, né, que Jesus ele é, né, sacerdote rei, né, ou seja, as Escrituras ali vai dizer que quem é sacerdote não pode ser rei, quem é rei não pode ser sacerdote, mas como Jesus não era da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque, isso fez com que Jesus ele fosse sacerdote e rei ao mesmo tempo. Melquisedeque, rei de Salém, né, a quem Abraão entregou o dízimo, tornou-se um tipo desse sacerdócio eterno, ou seja, ele apontava para Cristo, um tipo, né, ou seja, aponta para o antítipo, que é superior. E não só isso, mas todo o sistema levítico tornara-se obsoleto, ou seja, ultrapassado, visto que a nova ordem sacerdotal havia suplantado a antiga. Assim como aquela antiga ordem era falha, era mutável, era provisória, ela acabou. Agora nós temos uma ordem sacerdotal eterna, imutável e perfeita, que é Cristo. Né? Ou seja, Cristo é esse sacerdote, sumo sacerdote. Encerro aqui a aula, né? Aqui tem as perguntas para você que vai usar o slide na sua igreja, fazer as perguntas para os seus alunos. A bibliografia recomendada, alguns livros aqui para você estudar, né? Aqui mais, né? Teologia do Antigo Testamento, Teologia do Novo Testamento, são livros maravilhosos. Os cursos do EBD em Foco, eu coloquei alguns aqui, tem mais cursos lá que você pode aprender mais como ministrar uma boa aula, doutrinas bíblicas, dentre outros assuntos. Né? Então aqui está a nova logo do EBD em Foco, se você está assistindo essa aula aqui até o final, viu aqui, nova logo, espero que você tenha gostado dessa nova logo. Eu tive um pouco de dificuldades, né, com fazer a logo, paguei umas 3 pessoas para fazer e ninguém conseguia fazer algo realmente que passasse uma identidade. Essa aqui eu gostei. Espero que você tenha gostado também. Então eu encerro aqui a aula. Não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, contribua com o crescimento do EBD em Foco. Eu tenho certeza que milhares de pessoas estão sendo beneficiadas com esse projeto. A paz do Senhor, até a próxima aula.